você que assiste aí essa transmissão da Igreja Batista Fundamental aqui em Taguatinga, pela página do Facebook da igreja. Nós vamos em breve dar início a mais uma programação online e estamos apenas aguardando mais irmãos chegarem para nós começarmos então a programação. Fica conosco e que Deus te abençoe. Para aqueles que estão chegando, nós vamos em breve dar início então ao nosso culto, apenas aguardando mais irmãos chegarem para nós começarmos a nossa programação. Contamos com a tua paciência e em breve nós começamos. Nós vamos começar a nossa programação dentro de 5 minutos, apenas aguardando então os irmãos chegarem para a gente poder começar aqui o nosso culto ao Senhor. Enquanto isso, aproveita para convidar mais pessoas para vir assistir então a programação, assistir o culto, a pregação. Fica à vontade aí e logo nós começamos. Nós somos a Igreja Batista Fundamental aqui no Distrito Federal, na cidade satélite de Taguatinga. Nós estamos localizados na QNM 40, Área Especial 6, Taguatinga Norte,
setor M Norte da Guatinga. Um endereço um pouco grande, mas não é tão difícil de achar assim, não. Se você está passando por aqui, pelo Distrito Federal, não deixe de um dia vir fazer-nos uma visita. Nós estamos com as portas fechadas por causa da pandemia, mas assim que tudo voltar ao normal, não deixe de vir fazer uma visita e assistir o culto conosco. Boa noite para aqueles que estão aí chegando para acompanhar a transmissão da igreja. Logo, logo nós vamos começar, apenas esperando dar o horário normal do culto e também a chegada de mais irmãos. Conto com a paciência de vocês que já estão aí esperando e que Deus te abençoe. Logo, logo nós vamos começar. Então, irmãos, já vamos começar. Dentro de alguns instantes, dentro de alguns minutinhos, nós vamos dar início, então, ao nosso culto. Boas-vindas para vocês que já estão aqui, boas-vindas
Sejam bem-vindos, vocês que já chegaram. Fica conosco que nós já vamos dar início então, dentro de um minutinho. Bem, então, irmãos, mais uma vez boa noite a todos que já chegaram. Nós vamos dar início então à nossa programação de hoje. Vamos começar então louvando, primeiramente orando, pedindo a Deus a bênção para este culto, para essa transmissão. Nós ainda estamos fazendo estes cultos devido à pandemia, à quarentena. Algumas igrejas aqui do Distrito Federal já foram liberadas para fazer o culto dentro de várias regras específicas quanto à higiene e aos cuidados com o vírus, o Covid-19. E um dos requisitos para isso é que os templos precisam ter capacidade para 200 pessoas para cima, ou de 200 pessoas, ou mais de 200 pessoas. E o nosso templo, o nosso salão de culto, não comporta isso tudo. Então, por causa disso, nós ainda estamos fazendo a nossa transmissão aqui e sendo desafiados por Deus para, quem sabe, um dia construirmos um templo com a capacidade para mais de 200 pessoas. Enquanto esse dia não chega, vamos aproveitar este recurso que Deus nos está dando, que é fazer a transmissão online e abençoar vidas através deste recurso. Vamos orar e pedir a Deus a bênção. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor e neste momento agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de juntos podermos aqui cultuar o Senhor, mesmo que cada um no seu lar, cada um no seu local, que o Senhor esteja com cada um destes, cada pessoa, que a palavra do Senhor possa chegar e ser uma bênção para a vida daqueles que estão assistindo. E, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, ó Pai, este culto, esta transmissão, tudo realmente para a honra e para a glória do Senhor. Graças te damos, oramos e pedimos a tua bênção, a tua direção para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e querido, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos começar então cantando, tá ligado? Vamos começar cantando, o hino número 60 do Voz de Melodia. Sempre cuidará de mim, meu mestre.
Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz, e mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, e me ergueu e com uso de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, ó como ele ama-me. Amém. Ó como Jesus nos ama e ó como nós amamos Jesus. Nós vamos agora para o próximo hino, também falando do amor de Jesus por nós. Cristo me amou e me livrou, 356 do Inário Voz de Melodia. Cristo me amou e me livrou. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer. Cristo, meu Salvador, me transformou, minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor
Amém. Que bom saber que Cristo nos ama, Cristo nos amou, Cristo nos transformou, cuida de nós, nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos guia. Amém. É muito bom saber disso. Depois do hino, nós vamos cantar mais, depois da mensagem, vamos cantar mais um hino, mas agora vamos para o nosso estudo bíblico, e o nosso estudo bíblico hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. 2 Crônicas, capítulo 31. Nós estamos fazendo uma série de estudos bíblicos sobre a vida dos reis de Judá, e nós estamos então já estudando algumas quintas-feiras sobre a vida do rei Ezequias. E hoje é a nossa quinta parte do nosso estudo sobre a vida do rei Ezequias. Então, 2 Crônicas, capítulo 31, Deus abençoando, vamos tentar ver o capítulo inteiro hoje, as bênçãos e as aplicações desta passagem bíblica para as nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 31. Eu encorajo você a ter a sua Bíblia em mãos, para que o estudo fique mais interessante, para que você possa acompanhar o estudo. Então, não deixe de ter a sua Bíblia em mãos para poder acompanhar a pregação da Palavra de Deus. Se não está com a Bíblia, dá tempo ainda de ir lá pegar a Bíblia, ou aí no celular, talvez, abrir a sua Bíblia aí no aplicativo da Bíblia, mas não deixe de ter a Bíblia em mãos, para que você possa acompanhar e o estudo fica mais interessante para a sua vida espiritual. Muito bem, então nós vamos, se Deus abençoar, ver o capítulo inteiro. Eu não vou fazer a leitura antes, sendo que é um capítulo extenso, para podermos ganhar um pouquinho mais de tempo. Nós vamos então vendo os versículos e daí para frente nós vamos já vendo o que a palavra de Deus tem para falar para nós esta noite. Mas antes vamos orar e pedir a Deus a bênção mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graças, te louvando, te bendizendo pela oportunidade que o Senhor nos tem dado a cada dia de podermos estudar a palavra do Senhor, podemos cultuar o Senhor, adorar o Senhor. E obrigado pela salvação e pelo amor demonstrado por nós e pelo amor que continua tendo por nós. Nós oramos ao Senhor e agradecemos por isso e pedimos a bênção para este estudo bíblico em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então já pegou a Bíblia, vamos lá. Primeiro versículo de 2 Crônicas, capítulo 31, começa assim: E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Lembra que o rei Ezequias, assim que ele assumiu o trono, a primeira atitude dele foi trazer o povo de volta à comunhão com Deus, restaurar a comunhão com Deus. Então ele chamou os sacerdotes, os levitas, convocou eles para uma reunião, mandou eles se santificarem, mandou eles arrumarem o templo que estava fechado pelo rei anterior e restaurou o culto ao Senhor, restaurou a Páscoa ao Senhor. E nós vimos no estudo anterior a restauração da Páscoa, como que eles tiveram que atrasar a Páscoa por um mês, fizeram no segundo mês, mas depois também, quando eles foram fazer a Páscoa, eles fizeram a Páscoa por 7 dias e depois prolongaram a Páscoa, prolongaram a festa por mais 7 dias, fizeram 14 dias de festa, de tanta alegria, de tanto prazer que eles estavam tendo em adorar e cultuar o Senhor. Foi estendido o convite também para as tribos do norte, que tinham acabado de passar pelo castigo de Deus, e a tribo do norte, as 10 tribos foram levadas em cativeiro para a Síria. Então os remanescentes foram convidados para vir. Alguns riram e zombaram, não aceitaram o convite, e outros vieram com humildade e adoraram a Deus ali, e foi maravilhoso. Eles cantaram fortemente ao Senhor, tocaram instrumentos de forma bem alta ao Senhor, ofereceram vários holocaustos ao Senhor e ficaram ali 14 dias na presença de Deus, cultuando ao Senhor lá em Jerusalém. Então, após
tudo isso, eles saíram daquela reunião transformados, entendendo que cultuar ao Senhor é melhor, entendendo, sentindo isso, vivendo isso, que cultuar a Deus é melhor, e houve um verdadeiro avivamento na nação. E eles saíram ali com seus corações transformados, rejeitaram os ídolos, quebraram os altares por toda a região de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, que eram no norte. Então eles realmente houve uma transformação, um verdadeiro avivamento ali em Israel e em Judá, né? Isso mostra para nós que quando nós experimentamos a comunhão com Deus, a verdadeira comunhão com Deus, estar na presença de Deus, a satisfação que é ter a Cristo, a satisfação que é ter a paz com Deus, ora, nada mais pode nos satisfazer. As religiões, o mundo, os prazeres da carne, todos eles se tornam desprezíveis aos nossos olhos, porque nós experimentamos a verdadeira paz, a verdadeira comunhão, a verdadeira adoração, e nada pode substituir esta alegria de conhecer o Deus verdadeiro, de amar, servir e ser amado por Deus, ser salvo por Deus. A atitude é essa, é sair, virar as costas para tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, quebrar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e viver uma vida agradável na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. E aí, a partir do versículo 2, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem as portas dos arraiais do Senhor. Então, após o restabelecimento do culto, a reabertura do templo, fez-se necessário reorganizar a ordem dos cultos, porque todo dia o templo abria, todo dia ali tinha culto ao Senhor, e ele reorganizou aqueles turnos daqueles que serviriam ao Senhor no templo. Os sacerdotes cuidando da parte interna do santuário e os levitas cuidando, auxiliando de tudo que fosse do lado de fora do lugar santo, né? Do lado de fora ali, que fosse do lado de fora da tenda ali, do santuário, os levitas trabalhavam, cuidavam de tudo, da música, ajudavam nas ofertas, nos holocaustos, ajudando, né? Então era esse trabalho em equipe, dos sacerdotes, dos levitas aí trabalhando juntos. Aí o versículo 3 também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Então, agora nós vemos mais uma restauração aqui que Ezequias vai fazer no povo, com a nação. É a restauração dos dízimos e das ofertas ao Senhor, que era para sustento dos sacerdotes e levitas que se dedicavam ao Senhor. Os sacerdotes e levitas, os irmãos sabem, para quem não sabe, os sacerdotes e os levitas, eles eram sustentados pelas demais tribos. Eles eram sustentados pelo povo. Isso foi ordenado por Deus. O rei estabeleceu parte dos seus recursos para os holocaustos. Veja que no versículo 3 diz, também estabeleceu parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Então, tinha holocausto de manhã, de tarde e de noite, holocausto da semana, holocausto da lua, tinha holocaustos mensais, tinha os holocaustos das festas. Então, todo dia tinha que sacrificar ali animais, ofertas pacíficas. Isso é como está escrito na lei do Senhor. Então, o rei falou, olha, eu vou ajudar, parte da minha fazenda já é para isso. E aí no versículo 4, além disso, ele ordenou o povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor.
Então, olha, vem fazer isso, porque isso é mandado por Deus, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Então, lembra, Deus ordenou que os levitas fossem sustentados pelo povo. Para quê e por quê? Para que eles pudessem se dedicar exclusivamente à obra do Senhor. Quando diz aqui no final do versículo 4, quando diz, pudessem se dedicar à lei do Senhor, quer dizer que eles se dedicariam exclusivamente para isso, para estudar e ensinar, aplicar a lei do Senhor para o povo, e além do que, trabalhar no templo, que era o que eles faziam, né? Sem terem que se preocupar com outra fonte de sustento, sem ter que se preocupar com outra profissão. Quem estabeleceu que fosse assim? Foi Deus. Quem estabeleceu que fosse assim, quem criou esta regra, foi Deus. Quem separou a tribo dos levitas para não receber parte na herança, não receber terra e trabalhar exclusivamente para o templo, foi Deus. Então não é porque os levitas pediram para ser assim, foi porque Deus estabeleceu que fosse assim. Então o mesmo princípio se aplica hoje em dia aos que vivem do Evangelho. Obviamente que nós temos vários falsos obreiros, enganadores, que usurpam da fé das pessoas, mas eu estou falando aqui do Evangelho sério, daqueles que respeitam, daqueles que trabalham firmemente, estudam, ensinam a palavra de Deus com seriedade. Os irmãos entendem isso? 1 Coríntios 9,14 diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quem ordenou que seja assim? O Senhor. Obviamente, no contexto de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, olha, mas eu não aproveitei disso para ser pesado para os irmãos. Trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado para os irmãos, porque eu não queria fazer uso desse meu direito para ser pesado para os irmãos. Mas é um direito, porque é algo que foi ordenado, estabelecido por Deus que seja assim. Então, quando o povo se entregava à idolatria, lá no Antigo Testamento, viravam as costas para Deus, os primeiros a sofrerem eram a família dos levitas e dos sacerdotes, que deixavam de receber o seu sustento e assim tinham que encontrar o que fazer para sustentar suas famílias. Temos até alguns relatos na época dos juízes de sacerdotes, né, levitas, que se vendiam para a idolatria, para conseguir sustento, infelizmente. O mesmo acontece em nossos dias. Quando o coração da igreja de Cristo, da igreja de Deus, não está na obra, não está com Deus em primeiro lugar. Logo, o coração, se não está com Deus, não vai estar na obra missionária. Naturalmente, as contribuições diminuem, os missionários, os pastores vão ter que ficar divididos entre a obra e o sustento da sua família, e muitos começam aí a ter dificuldades, alguns até perdem seus ministérios, né? Alguns desistem dos ministérios. Então, hoje, eu vou falar aqui, dentro desse texto bíblico que nós estamos vendo aqui, segundo os Crônicas 31, vamos falar sobre as bênçãos da generosidade. Vamos ver vários princípios, aplicações bíblicas para nós aqui, de generosidade, quando eu falo as bênçãos da generosidade, é como é abençoado aquele que é generoso. Com a generosidade, todo o povo de Deus ganha, e todo o povo de Deus é abençoado por Deus. Nós vemos alguns princípios de generosidade aqui nesse texto do Antigo Testamento que nós devemos aplicar para as nossas vidas. E nós vamos notar que é um padrão que se repete em toda a Escritura, de que quando o povo de Deus, avivado, realmente um povo que se santifica, um povo que busca a Deus, adora com alegria ao Senhor, serve ao Senhor, anda em comunhão com Deus. Quando o povo se anima por causa da sua comunhão com Deus, estão vivos espiritualmente, cheios do Espírito, eles se animam a ofertar ao Senhor, sempre sobeja e sempre há muita alegria com as ofertas que se dão. Do lado contrário, nós vemos também um padrão bíblico de que quando o povo de Deus está com o coração frio, distante de Deus, deixa de ofertar ao Senhor com alegria, Deus repreende, Deus não se alegra, Deus fica, digamos assim, triste com isso. Tá? Até nós temos uma passagem em Malaquias, e fica tranquilo, eu não vou ler Malaquias 3, falando que nós devemos trazer o dízimo à casa do tesouro, mas eu vou ler aqui a passagem de Malaquias capítulo 1, versículo 8,
Porque o que acontece? O povo estava ingrato para com Deus, no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é um livro de repreensão ao povo, sendo feito em forma retórica, afirmação e perguntas, né? E aí nós temos em Malaquias capítulo 1, versículo 8, que diz assim, vou ler o versículo 7 também: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, depois vocês podem ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, para ter um melhor entendimento, mas o coração do povo estava tão longe de Deus, que eles estavam dando o pior para Deus. O pão que era para a mesa ali do templo, pão imundo. Nós temos profanado, o que é isso? Né? E também, versículo 8, ele diz assim, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresento ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus está falando, olha, vocês estão me trazendo animais, e vocês sabem que a regra para os animais, o animal tinha que ser puro, sem defeito, não podia ser cego, não podia ser coxo, não podia ser manco, né? Tinha que ser dentro de todos os critérios estabelecido por Deus. E o que eles estavam oferecendo para Deus? Animal cego, animal coxo, animal doente. Ele fala, vocês oferecem isso para mim. Vai lá oferecer um presente para uma pessoa importante, para um governador, por exemplo, que é uma pessoa de importância lá para a nação, para um rei, alguma coisa assim. Vai oferecer para ele, ver se ele não vai ser uma ofensa. Se chegar para uma autoridade, né, numa questão solene, e oferecer um animal machucado, um presente quebrado. Na verdade, para qualquer pessoa, você oferece um presente quebrado, é ofensivo. E Deus está dizendo, então, vocês me oferecem isso? Como é que, se o homem entende isso e não aceita, como eu que sou Deus vou aceitar? Então, nós vemos princípios de que Deus, ele não se agrada quando nós deixamos de ofertar, ou ofertamos com tristeza, ou ofertamos de mau gosto, ou ofertamos coisas quebradas, mas há muita alegria no coração de Deus e na alegria daqueles que entendem o princípio da generosidade da oferta, para aqueles que ofertam, e há bênçãos também, há bênçãos. E quando eu digo bênçãos, eu não estou aqui pregando prosperidade, você vai ficar ricão e podre de rico e tudo, não é isso, é uma prosperidade de ver a provisão de Deus em nossas vidas, em tudo, Deus suprindo cada uma das nossas necessidades, dando paz, nos guardando, nos protegendo e assim por diante. É uma bênção, é bênção. E então, vou continuar aqui agora no versículo 5, que diz assim, e depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite e mel, e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Depois que se divulgou esta ordem, diz aqui, no início do versículo 5, isso aqui está querendo dizer o seguinte, em outras versões, diz assim, assim que se proclamou esta ordem real, assim que saiu a ordem, o povo foi com prontidão de vontade, o povo foi lá e trouxe as ofertas ao Senhor. Ou seja, assim que foi feito o pedido da oferta. Irmãos, isso aqui nós temos aqui então um primeiro princípio, se você está anotando aí, pode anotar, é que as nossas ofertas devem ser com prontidão. Quando digo com prontidão, é no sentido de ser sem demora, sem ficar postergando, procrastinando. Nossas ofertas devem ser com prontidão, assim que se divulgou esta ordem. Se tem a condição de ofertar, que seja com prontidão de vontade, né? Sem ficar ali demorando, pensando, dou ou não dou. Se tem o amor e enxerga a necessidade, é com prontidão, não de forma cega, irracional, né? Não como muito tem sido feito, não de uma forma indutiva e sob pressão.
mas com amor. Tenho condições? Tenho. Ou vai ser um sacrifício? Vai, mas eu sei que Deus vai suprir lá na frente, com prontidão. Os filhos de Israel trouxeram, diz o versículo 5, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. O dízimo, obviamente, naquela época era em forma de alimento, porque era para alimentar os levitas. Hoje, obviamente, que o dízimo vem em forma de dinheiro. Trouxeram muitas primícias. Primícias eram os primeiros e os mais preciosos frutos. E aqui, olha, era trigo, mosto, que é o suco de uva, o vinho novo, azeite, mel e de todo o produto do campo. Né? Ou seja, o do mais precioso, do novo, eles traziam para o serviço do templo, porque eles sabiam que eles estavam dedicando aquilo ali, era ao Senhor, era para o Senhor. Isso aqui tem um segundo princípio aqui, se você está notando. Nossas ofertas para o Senhor não devem ser do que sobra, mas da primeira parte, do melhor. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte de todos os teus ganhos. De quais ganhos? De quais ganhos diz aqui Provérbios 3, 9? De todos os teus ganhos. Quais são suas fontes de renda? De todos os teus ganhos. Tem mais que uma fonte de renda, tem 2, 3, de todos os seus ganhos. É honra ao Senhor, é para o Senhor. Né? Então não é do que sobra, mas é do primeiro. Então é triste quando acontece que a gente vai levantar uma oferta para ajudar as famílias necessitadas, e aí a pessoa vai lá e pega do que está sobrando na despensa, produto com data de validade vencida e leva para doação. Deus merece o nosso primeiro lugar, Deus merece o nosso melhor, a primazia. Nós temos que entender que as nossas ofertas, antes de ser para uma pessoa, para uma família, para um missionário, para um pastor, é para Deus. É para Deus. E por isso, é da primeira parte, olha, recebi aqui os meus bens, os meus ganhos, o meu salário, Deus, o que eu vou separar para Deus? O que eu vou dar para Deus? Então é triste quando filhos de Deus não entendem isso e dão do pior para Deus, dão do que está sobrando, dão o troco para Deus. Quando receberam a melhor oferta que poderiam receber de Deus, que foi a vida eterna, que foi o Filho de Deus, que deu o seu único Filho por nós. Deus deu o melhor que Ele tinha por nós. E aí crentes dando o pior para Deus. Também diz ainda no versículo 5, e só em um versículo aqui nós estamos. Diz assim, no final do versículo 5, também dos dízimos de tudo trouxeram em abundância. Ou seja, eles trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite e mel. Era uma oferta. E diz aqui que eles também trouxeram os dízimos. Então, isso nem era o dízimo. Eles também trouxeram os dízimos. Não levaram apenas os dízimos, que era uma obrigação por lei deles fazerem. Mas eles levaram além dos dízimos. Além dos dízimos. Levaram aquelas ofertas que eram chamadas de ofertas alçadas, ou oferta acima. Que quer dizer, você tem o dízimo e agora você tem a oferta alçada, que é acima do dízimo. Então, além, se há cristãos, ou pelo menos que se dizem cristãos, né, que têm dificuldade para dar o dízimo para o Senhor, que é só 10% da renda, quem dirá dar além do dízimo? Além do dízimo? Alguns têm, só de falar isso, estremece. Só queria lembrar que avareza, que é o amor ao dinheiro, é idolatria. É idolatria. Alguns têm o dízimo como apenas um desencargo de consciência. Já dei a minha parte, já que tem dar e acabou. Pronto, já dei. Mas temos mais um princípio aqui. É que as nossas ofertas devem ser em abundância. Isso é generosidade.
Isso é generosidade. Nós não devemos ser mão fechada, né? Alguns dizem mão de vaca, murrinha, pão duro, tanto faz, para Deus. Deus merece o nosso tudo, mas Ele não exige de nós o nosso tudo. O que Ele pede de nós é o amor. Amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, de toda a nossa alma. Amar é demonstrar amor através das ofertas, através dos dízimos. Aí diz o versículo 6, e eu estou grato a Deus porque eu estou fazendo uma pregação em sequência, né? Sequência. Então, eu estou falando aqui porque faz parte do texto que nós estamos hoje. Versículos 6 e 7. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no 7º mês acabaram. Acho que assim como foi quando Moisés levantou a oferta para a construção do tabernáculo, também assim como foi quando Davi levantou a oferta para a construção do templo, agora se repete o padrão. Você nota isso? Como eu disse, há padrões bíblicos que se repetem. E depois lá no livro de Atos também se repete este padrão, que é o quê? O povo vem com alegria, dá em abundância e sobra para o Senhor. Em alguns casos eles tiveram que dizer, não, tá bom, não traz mais, já deu. E tudo isso aqui era para o quê? O sustento dos obreiros da casa de Deus, para a tribo de Levi, para os sacerdotes. Agora eles tinham aqui montões, foi subindo muitos montões, montes, né, de trigo, azeite, mosto, mel, cereais, produtos do campo, animais para o sacrifício, bois, ovelhas, que depois sacrificado os sacerdotes, os levitas podiam se alimentar, podiam comer dos animais. Então olha que bênção, agora eles tinham a provisão para milhares de famílias para os próximos meses. Quem sabe aí poderia bater um ano, talvez, ou não sei, talvez mais. Eu não sei qual era a quantidade que tinha ali, mas tinham montões, tinha muito alimento ali. Né? Muito mel guardado, muito azeite, cereais e assim por diante. O que isso quer dizer, irmãos? Mais um princípio, se você está anotando aí. Nossas ofertas devem ser feitas com amor, ou seja, sem egoísmo. Sem egoísmo. Nossas ofertas devem ser feitas pensando no bem do próximo. Todos nós temos o cuidado com as nossas famílias. Todos nós procuramos de um jeito ou de outro, dentro do possível, fazer uma previdência, uma poupança, uma economia. Mas, quando se trata da Igreja de Cristo, da obra de Deus, parece que há um indeferimento. Parece que há uma negativa, alguma coisa do tipo assim, parece haver um pensamento no coração de muitos cristãos, se é que podem ser chamados de cristãos, é que a igreja não pode ter recursos financeiros sobrando. Quando os membros pensam assim, a igreja não vai poder ajudar os missionários, não vai poder desenvolver projetos, enfim, assim, eu poderia fazer uma lista daqui, trava tudo, atrapalha a igreja em vários aspectos. Então, as nossas ofertas devem ser feitas com amor. Ou seja, nós queremos o melhor para nós e para a nossa família e temos que cuidar, nós como homens, como pais, mães, responsáveis pelo lar, nós temos que querer realmente o melhor para a nossa família, mas também entender a obra de Deus, a casa de Deus, querendo o melhor para a casa de Deus também. Versículo 8, continuando. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo Israel. Mais um princípio aqui, nossas ofertas produzem ações de graças a Deus e ações de graças a quem ofertou. Eles bendisseram a Deus, louvaram a Deus e ao seu povo Israel, agradeceram ao povo. Ezequias e os príncipes agradeceram, fizeram ações de graças.
bendisseram ao Senhor. As ofertas produzem ações de graças. Vou ler o versículo 9 e 10 também. E perguntou Ezequias, aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer essas ofertas à casa do Senhor, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Vou ler novamente o final do versículo. Porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Ora, pega ali o tempo que Ezequias começou a reinar. No seu primeiro mês, ele já mandou estabelecer, reconstruir o templo. Eles fizeram isso aí no prazo de 15, 16 dias. Vamos jogar para frente, um prazo aí de 20 dias. Tiveram a Páscoa no segundo mês, e agora depois disso, eles mandaram trazer as ofertas. Vamos jogar aqui por alto que se passaram de 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Era uma nação que tinha acabado de sofrer uma situação pós-guerra, ou seja, eles foram invadidos pelos assírios, estavam pobres. Né? Lembra que o rei, deixa eu me lembrar o nome do rei, que foi o rei Acais, né? O rei Acais tinha pedido a ajuda da Assíria, a Assíria veio, em vez de ajudar, saqueou a cidade, deixou a cidade pobre, né? E estava numa situação complicada. Dentro de 4 meses, vamos dizer assim, 4 meses, eles já tinham tudo aquilo lá de volta. Eles tinham já mel, azeite, farinha. Como? E aí eles reconheceram: o Senhor abençoou o seu povo. O Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Deus deu para o povo e o povo trouxe de bom grado, de bom coração. Era notório ali um sinal de bênção de Deus para a nação, fazendo os campos, né, produzirem. Deus abençoou o povo. As ofertas, a fartura das ofertas era um sinal evidente da bênção de Deus sobre o seu povo. Obviamente que eu vou tomar um cuidado aqui em dizer, vou fazer aqui uma observação de que nem toda prosperidade é sinal de bênção. Nós sabemos disso. Nem toda prosperidade é sinal de bênção. Porém, há muitas vezes que a fartura das ofertas é um sinal da bênção de Deus sobre o seu povo. Por quê? Porque Deus dá para que nós possamos devolver. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 9, versículo 10 até o versículo 12, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Note de novo, Deus nos enriquece, como diz aqui o versículo 11 de 2 Coríntios 9, Deus nos enriquece para toda a beneficência, isto é, altruísmo. Beneficência é o quê? Altruísmo, caridade, filantropia, doação, oferta, o que você quiser chamar. Resumindo, é amor. É amor. Então Deus nos enriquece para toda beneficência. Um coração egoísta e avarento, ele não consegue pensar na beneficência. Só pensa em si, nos seus recursos, no seu enriquecimento. E a Igreja de Cristo, a obra de Deus, missionários, pastores, obreiros, os pobres da igreja, ficam esquecidos no coração daqueles que amam o dinheiro.
nesses dias, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu estava assistindo uma live, né? Eu estou fazendo live e eu estava assistindo uma live e um empresário judeu, ele estava comentando alguns dos segredos do porquê os judeus prosperam. E um dos segredos de que aquele empresário renomado, né, rico, ele estava falando era que um dos segredos é que os judeus, eles entendem a questão da beneficência. Eles fazem beneficência. Eles têm uma palavra hebraica que eu não lembro agora, que fala bênção, ou seja, eles têm com eles essa questão da bênção, de abençoar o próximo. Ele contou uma experiência pessoal dele, de que ele ajuda um orfanato lá na região de Sorocaba, uma região pobre lá de Sorocaba, de crianças que não, se eu não me engano, tem 80 crianças lá, carentes, que não tinham o que comer, e aí ele está sempre ajudando, mandando lá donativos para poder ajudar aquelas crianças, e elas comem agora tudo do bom e do melhor por causa dessa ajuda que ele dá. Agora, com a pandemia, fechou tudo. E aí ele falou, não, eu quero continuar ajudando. Aí ele entrou em contato com a secretária, com a pessoa que é responsável lá pelo orfanato, falou, olha, fechou, mas eu quero continuar ajudando. Você vai aí na região e faz uma lista de 100 pessoas que precisam de ajuda. E aí a pessoa foi lá, fez uma lista de 100 pessoas que precisavam de ajuda e falou, vamos comprar 100 cestas básicas, colocar na caminhonete e mandar e vamos distribuir. E aí ele relata que uma das famílias, uma senhora falou para a neta, olha minha filha, agora nós vamos ter o que comer. E ele é um homem ímpio, é judeu, mas é ímpio. E ele entende isso e ajuda sem obrigação nenhuma. Ele vai lá e entende o princípio da generosidade e da bênção, sendo ele um homem não cristão. E aquilo ali mexeu comigo pensando, olha, como que se os próprios cristãos entendessem isso melhor, né? Porque sim, muitos crentes são caridosos, né? Ajudam, dão suas ofertas, mas às vezes ficam muito aquém do que poderiam estar ou fazer. Se entendesse isso melhor, o povo de Deus seria muito mais abençoado. O que tem atrapalhado é o egoísmo, é a avareza, é sempre pensando no que eu vou fazer com o meu dinheiro, planos de tantas coisas, né? Investimentos, férias, compras de bens, mas a obra de Deus começa a ficar em segundo plano, terceiro, quarto plano, lá no final da lista, né? E eu fico pensando, quem sabe Deus pode estar impedindo alguns crentes de prosperarem por não entenderem que a bênção financeira não é só para si, mas é, como diz aqui o versículo da Bíblia, para toda beneficência, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Então Deus nos enriquece para que nós possamos dar, e mesmo que seja pouco, nós possamos compartilhar. Então, além da obra de Deus, além dos dízimos, das ofertas, para a beneficência, para a ajuda dos carentes. Lembra que a igreja primitiva ajudava as viúvas, os órfãos, os pobres e assim por diante, né? E por fim, aqui, já indo para o final do nosso estudo, mais uma aplicação aqui que nós vamos ver é que as nossas ofertas devem ser bem cuidadas. As ofertas que nós damos para Deus, elas devem ser bem administradas, bem governadas, bem cuidadas. Deve ter uma organização na questão das ofertas que se dão ao Senhor. E aí o que foi que o rei e o povo ali fez? Os sacerdotes levitas. Eles se organizaram para cuidar das ofertas. Uma vez que os dízimos e as ofertas chegam à casa de Deus, é necessária absoluta integridade e transparência na administração dos recursos. Não pode haver suspeitas do que se está sendo feito com as ofertas que são dadas para o Senhor e para o sustento dos necessitados. E aí nós temos que tomar todo cuidado com isso, para que não haja aí um desvio dos recursos, para que os recursos não sejam usados de forma ilícita ou para enriquecimento alheio ou daqueles que não necessitam. Versículo 11 diz assim: então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam.
Ou seja, isso quer dizer o quê? Eles arrumaram aposentos onde eles guardariam as ofertas. Eles arrumaram ali aposentos onde eles armazenariam as ofertas. Com licença. Nós temos também no versículo 12 e versículo 13 que eles nomearam os responsáveis que cuidariam em recolher as ofertas. Veja só, ali recolheram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinham o cargo disso Conias, o levita principal, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, líder da casa de Deus. Então eles nomearam vários homens para que pudessem cuidar do recolhimento das ofertas, né, para poder receber as ofertas. Lembra que lá no livro de Atos também acontece isso. Os apóstolos as ofertas estavam sendo depositadas aos pés dos apóstolos, eles falaram, não, escolham 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, que possam cuidar deste negócio, de boa reputação. E também nós temos agora no versículo 14 e 15, que eles nomearam os responsáveis que cuidariam em distribuir as ofertas. Então tinham aqueles que iam recolher, tinham aqueles que iam distribuir as ofertas. Versículo 14 e 15. E Coré, filho de Imna, o levita, porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor, eu já expliquei o sentido do alçada, e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaia, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, note novamente, talvez você não tenha pego o detalhe. No versículo 12 diz que eles recolhiam fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas. No versículo 15 diz que eles distribuíam fielmente, distribuíam com fidelidade, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos. Além disso, os que trabalhavam no templo, eles também tinham que trabalhar com fidelidade. Versículo 18 diz, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Fidelidade. Então, fielmente recolhiam, fielmente recebiam, distribuíam, os que recebiam as ofertas trabalhavam fielmente, e eu creio aqui que aqueles que ofertavam, também ofertavam fielmente. Então, todo mundo fazendo a sua parte com fidelidade. Não falhavam nas ofertas, não falhavam no trabalho, com fidelidade. E aí tudo funcionava, tudo girava, tudo andava, tudo dava certo. Obviamente, certamente que este é um exemplo que a Igreja de Cristo deve seguir. Sermos transparentes e cuidadosos com os recursos que o Senhor nos favorece e todos trabalharem com fidelidade, cada um na sua função, trabalhando com fidelidade, os tesoureiros, os obreiros, os pregadores, os que vivem do Evangelho, os membros contribuindo, todo mundo com fidelidade, cercando a todos, e a obra de Deus prospera. Aí, finalizando o versículo 16 até o versículo 19, nós temos aqui algumas informações sobre a questão do trabalho, exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens, da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. Menciona aqui da idade de 3 anos já sendo contados e servindo. Então, mesmo sendo criança, já podia vir para o templo, aprender o ofício, aprender como se faz, ajudar, mesmo sendo criança, de 3 anos de idade. E muitas vezes nós tolimos, né? Nós reprimimos, não deixamos as crianças fazer, não, tem que pôr as crianças para se envolver na obra.
Quanto ao registro dos sacerdotes, foi ele feito segundo as suas famílias, e o dos levitas, da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas. Então, para alguns certos trabalhos, precisava ter uma idade mais madura, pelo menos 20 anos para cima. Conforme também as genealogias, com todas as suas crianças, mulheres e seus filhos e suas filhas por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Note, como eu já disse, eles com fidelidade se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arrebaldes, das suas cidades, em cada cidade, havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos que estavam contados entre os levitas. Então, eles eram responsáveis para ir lá e distribuir o alimento. E aí, versículo 20 e 21, nós vemos aqui que Deus prosperou o ministério de Ezequias pela sua fidelidade ao Senhor. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. É muito bom nós lermos isso, depois nós vimos uma série de reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, se envolvendo com idolatria, se envolvendo com traição, se envolvendo com várias coisas tristes e ruins. Agora nós vemos aqui um rei que fez o que era bom, reto, verdadeiro perante o seu Deus. Nosso serviço é perante o nosso Deus, é Ele que nós estamos servindo. Nós estamos servindo para agradar a homens, estamos servindo para agradar a Deus, e Deus o prosperou. E Deus o prosperou, Deus o abençoou. Como eu disse, hoje nós vimos as bênçãos da generosidade. Então, não há garantia nenhuma que, ao sermos generosos, nós vamos nos tornar riquíssimos, mas Deus ama o que dá com alegria. E Deus nos enriquece para que nós possamos enriquecer a outros. Se cada um fizer a sua parte com fidelidade, com amor, com alegria, sem avareza, sem egoísmo, pensando realmente no progresso da obra daquele que deu o seu único filho, deu o bem mais precioso para nós, o seu único filho por nós. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ver um progresso bem melhor e bem maior na Igreja de Cristo. Realmente, no passado, nós lemos histórias incríveis da Igreja de Cristo prosperando e muita generosidade vindo do coração dos irmãos, mas nos últimos tempos, infelizmente, isso não está acontecendo mais assim. Mas a nossa oração é para que Deus transforme corações, modifique os corações e nós possamos ver muito mais aí da obra de Deus, da obra missionária, prosperando, crescendo, o Evangelho podendo alcançar até os confins da terra, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus pelo estudo e depois nós vamos cantar Jesus é Melhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor, dando-te graça por mais esse estudo bíblico, mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos juntos aqui estudar a palavra do Senhor. Que a palavra abençoe vidas e corações que ouviram essa pregação, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos já cantar. Deixe-me hidratar um pouquinho aqui antes de cantar. Ok? Agora sim, vamos cantar Jesus é Melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Desculpa. O Rei com poder da
até o fim. Só um momentinho, irmãos, continua. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho e luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Amém. 1000 vezes o nosso Jesus. Temos Jesus, temos tudo. Então, isso nos motiva a ofertarmos de bom coração, porque Jesus realmente é a maior oferta de amor para as nossas vidas de Deus para nós. Nós vamos então agora encerrar com uma oração e após a oração nós vamos encerrar a nossa transmissão. Vamos orar agradecendo a Deus, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de juntos aqui podermos fazer essa transmissão, e aqueles irmãos que estão assistindo, a mim aqui dando estudo, eu agradeço pela direção, pela bênção. Peço que a palavra do Senhor fique guardada nos corações, possa realmente atingir aqueles a quem o Senhor quer que atinja, e que possamos, cada um de nós, sermos mais generosos e para a honra e para a glória do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, aguardando Jesus voltar. Te louvo, te agradeço por mais essa oportunidade e minha oração a Ti, em nome de Jesus Cristo, do Filho amado e querido, Senhor. Amém. Obrigado a você que esteve acompanhando a transmissão. Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Nos vemos no próximo domingo, na parte da manhã, às 9h30 da manhã, para a Escola Bíblica Dominical, se assim o Senhor Deus nos permitir. A todos uma boa noite e fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até mais, irmãos. Deus abençoe.